Pessoal, tudo bem? Então vamos ao módulo 7 da frente 2 da apostila de vocês, que fala sobre as transformações químicas ou as reações químicas. Tá? Basicamente, as transformações ou fenômenos, entenda como quiser, eles podem ser divididos em dois: os fenômenos físicos ou transformações físicas, ou os fenômenos químicos ou basicamente as transformações químicas. Não parece muito elegante a gente falar de transformações físicas, já que não ocorre alteração do estudo da matéria, mas é só para dividir o entendimento de vocês, tá? A gente poderia trocar tranquilamente a palavra transformações por fenômenos, que a compreensão ela seguiria de uma forma absolutamente tranquila. Mas vamos manter transformações aqui, porque o tema da aula é transformações, tá? Transformações químicas. Então, as transformações ou fenômenos físicos, eles não alteram a estrutura da matéria. Por exemplo, o aquecimento de uma barra metálica. Então, o fato de eu aquecer uma barra metálica não significa que eu estou comprometendo a estrutura dessa matéria, em termos de mudar a composição daquilo. Não necessariamente. Mas eu posso ter uma mudança de 10 graus Celsius ou 5 graus Celsius e voltar a um estado normal. Então o que vai mudar aí nesse aspecto vai ser a vibração dessas moléculas, que é o conceito de temperatura, né? Temperatura é o estado vibracional das moléculas de uma forma bastante superficial. Então quer dizer que não vai uma transformação física, ela não vai comprometer estruturalmente a matéria. Já as transformações químicas, sim. Então quer dizer que um carro em movimento, ou seja, se eu analisar somente a questão vetorial do carro em andamento, isso é um fenômeno físico. Agora, se eu analisar o que faz um carro se movimentar, talvez eu tenha que verificar a forma da combustão de um combustível, aí sim eu vou analisar por uma perspectiva química. Então, tudo é uma questão de o que você está observando, o que você quer observar dentro de um determinado fenômeno. Tá? Os fenômenos físicos, então, você estuda lá na física, ali você não leva em consideração a alteração da matéria, mas na química sim. Na química você tem que levar em consideração a alteração da estrutura dos materiais. Tá? Então vamos aqui ao próximo slide. Então, vejam aqui que existem várias formas de transformação da matéria. Tá? Aqui só tem alguns exemplos de um monte que eu poderia colocar para vocês. Então, o exemplo inicial aqui, ó, tem alguns palitos de fósforo pegando fogo. Então quer dizer que uma madeira está virando outra coisa. Então, façam a seguinte pergunta. Então, por exemplo, a madeira está deixando de ser madeira? Se sim, o fenômeno ele é químico. Se não, o fenômeno é físico. Tá? Então vejam só. Então, no caso aqui, o palito de fósforo está gerando uma chama, está gerando calor e está se transformando em cinzas, né? Em alguma coisa que inicialmente não tinha nada a ver com o que é agora. Então quer dizer que a madeira e as cinzas, elas são estruturalmente diferentes. Então quer dizer, mudou a estrutura da matéria? Matéria mudou. Então o fenômeno é químico. Vejam só o exemplo ao lado aqui, ó, os pregos. Note que esses pregos aqui estão enferrujados, né? Então quer dizer que essa ferrugem, essa substância alaranjada que se deposita na superfície metálica, é uma mudança estrutural daquilo que o prego era antes. Então quer dizer que, embora essa reação química seja lenta, bem mais lenta que a combustão mostrada aqui ao lado, é uma reação química, porque estruturalmente a matéria está mudando, está em processo de mudança. O ferro ele já está deixando de ser ferro para agora virar ferrugem. Tudo bem? Faz sentido para vocês ou não? Olha aqui a terceira imagem. A terceira imagem, o que vocês percebem aqui, ó? Eu consigo perceber a luminosidade chegando até uma planta, tá?
Mas, Luzão, está tendo uma reação química aqui? Tá, sem dúvida nenhuma. O que está acontecendo aqui, se a gente analisar, é uma fotossíntese. A fotossíntese, então, quer dizer que lá dentro das folhas, né, existem moléculas de água e de gás carbônico e por meio da interação da luz, essas moléculas estão formando moléculas de glicose e oxigênio. Então quer dizer que há uma reação química por trás. E a luz ela é importante nesse processo. Tá? A luminosidade, a energia luminosa é importante para compor essa reação química. Tá? Aqui, ó, nesse quadrinho aqui, nós temos alimentos sendo cozidos. Tá? Existe reação química aqui? Existe. Então quer dizer que o alimento que você coloca inicialmente, depois que você cozinha esse alimento, ele é um alimento diferente daquele inicial. Porque por conta da combustão, que também é uma outra reação química, né, por conta do fogo aqui que está sendo gerado, que é a queima do gás butano, né, ocorre transformação nos alimentos. Tá? A gente deixa esses alimentos mais palatáveis quando a gente cozinha. E aí fica melhor, fica mais gostoso e tudo mais. Então quer dizer que essa mudança de sabor é uma reação química. Né? Ocorrem reações químicas ali. As propriedades dos alimentos no calor podem mudar, podem variar. Tá? Aqui nós temos um outro exemplo de uma reação química, uma maçã apodrecendo conforme o tempo passa. Tá? Então quer dizer que a maçã está deixando de ser maçã para se transformar em uma outra coisa. Então o cheiro muda, a textura muda, tá? O gosto provavelmente deve mudar, embora eu não preciso provar isso para poder fazer uma afirmação como essa. Mas enfim, está ocorrendo uma reação, uma transformação de natureza química, pois a estrutura da matéria está sendo mudada. E aqui, tá, o último quadrinho aqui, existe uma reação de saponificação, tá? Que acredito que as mães ou avós de vocês podem ter feito alguma vez na vida e vocês, inclusive, acompanhado. Tá? A partir da gordura e da soda cáustica, eu consigo fazer sabão. É uma reação de saponificação. Tudo bem? Então quer dizer que a gordura e a soda cáustica inicialmente, elas se tornaram sabão posteriormente. Então quer dizer que o sabão não tem nada a ver com gordura e não tem nada a ver com soda. Ele tem propriedades diferentes. Então quer dizer que o produto dessa reação é um produto estruturalmente diferente de gordura e de hidróxido de sódio, que é a soda cáustica, que é um dos componentes que podem ser usados para se fazer o sabão. Tudo bem ou não? Maravilha. Como é que a gente pode representar uma transformação química? Basicamente, eu coloquei uma espécie de esqueleto aqui, tá? Esse esqueleto, ele envolve substâncias iniciais que se combinam e formam substâncias finais, certo? Essas substâncias iniciais aqui representadas por A e B são chamadas de reagentes, tá? Então eu tenho um reagente A e tenho um reagente B. Quando os reagentes A e B se combinam, forma-se os produtos da reação, representados por C e D. Então, esses produtos C e D, eles têm características totalmente diferentes das características dos reagentes iniciais. Então, isso caracteriza uma reação química. Note que eu coloquei aqui uma seta para um lado só ou uma seta, tá, que indica equilíbrio químico. Isso aqui é uma outra aula, mas estou falando que pode haver a possibilidade aí da gente trabalhar com esse símbolo, tá? Assim como esses outros símbolos aqui, ó, que eu vou explicar o que são também. Tudo bem? Então, uma reação química ela é representada de uma forma bastante simples com os reagentes, a seta que indica a transformação química e os produtos da reação. Tudo bem até aí? Maravilha? Mas e esses símbolos aqui? O que é que significam? Bom, o S, tá? Ele representa os elementos que são sólidos. Tá? O L
os elementos são líquidos. O G, os elementos que são gasosos. AQ são as substâncias, né, que são aquosas, ou seja, que estão diluídas em água. Esses sinais aqui, ó, geralmente eles são acompanhados aqui nessa região. Vou colocar um exemplo para vocês aqui, ó. Vou colocar a caneta, tá? Então, ó, por exemplo, essa substância A, ela pode ser sólida, tá? E essa substância B, ela pode ser aquosa, tudo bem? Beleza? Aí o C pode ser gasoso, etc. Tem várias possibilidades aqui, mas geralmente essas siglas aqui entre parênteses, ó, elas são acompanhadas das substâncias aqui, ó, tá? Embaixo das substâncias, dessa forma aqui. Tudo bem? Aqui nós temos, tá? Deixa eu mudar o cursor para vocês, tá? Ponteiro. Tá? Essas aqui, ó, esse delta, ele geralmente vem aqui em cima da seta que indica a transformação. O delta significa aquecimento, então quer dizer que vamos imaginar nessa situação, que uma substância A e B, sob aquecimento, forma C e D. Muito bem. E essa daqui? Essa daqui significa lambda. Lambda é luz, tudo bem? É a letra grega que indica na química a influência da luz. Então, na reação de fotossíntese, por exemplo, a gente poderia substituir A por gás carbônico, tá? Desprezando esses sólidos e aquosos. Deixa eu colocar aqui para apagar as anotações. Muito bem. Então, quer dizer que A poderia ser gás carbônico, B a água, sob a influência da luz, forma a glicose e o oxigênio, na reação da fotossíntese. Tudo bem? Então, esses dois aqui, ó, geralmente eles aparecem em cima dessa seta, tá bom? Muito bem. E esse PPT aqui? O que é o PPT? PPT é o precipitado. Precipitado é uma substância de baixa solubilidade. Então, geralmente o precipitado ele acompanha aqui nos produtos da reação, tá? Ele vem escrito aqui, ó, tá? Vou colocar aqui para vocês. Então, nessa reação de A e B, hipoteticamente pode ser que apareça um precipitado, tá? Um PPT. Ou o PPT ele aparece escrito como PPT assim, precipitado, ou aparece como uma seta para baixo. Quer dizer que ocorreu aí então por conta da densidade, né, ele foi para baixo no recipiente e se precipitou no fundo do recipiente em que a reação ocorreu. Então ele é chamado um precipitado. Tudo bem? Maravilha, pessoal. Vou colocar aqui, apagar as anotações. Caso um elemento seja gasoso ou ele se perca no processo, né, essas setas aqui, ó, essas duas setas, a para cima ou essa daqui para nordeste aqui, né, elas são usadas para apontar um desprendimento gasoso, que é um gás que escapou na reação. Tudo bem? E ele pode, por exemplo, ser acompanhado aqui, ó. Ó, veja só, o D aqui, ó, um elemento que é gasoso e ele saiu. Tá? Beleza? Maravilha. E esse CAT aqui, o que significa isso? É quando a reação química ela é influenciada por um catalisador. Beleza? O que é um catalisador? É uma substância química que você adiciona, por exemplo, vamos imaginar aqui, ó, essa reação química se processa com catalisador platina. O catalisador platina, ele acelera a reação química, tá? Então, toda a catálise, toda a reação de catálise é uma reação que acelera reações químicas, tá? E a platina, ela se mantém totalmente inalterada no processo. Eu não vou perder platina, tudo bem? Por conta disso. Maravilha, gente? Bom, deixa eu limpar a tela aqui. Muito bom. Agora vamos para o próximo slide.
Então, exemplos de transformações químicas. Tá? Deixa eu mudar aqui para poder fazer anotações, se caso houver necessidade. Opções de ponteiro, caneta. Muito bem. Então, vejam só. Eu tenho vários exemplos aqui de transformações químicas, certo? Então, o hidrogênio, veja só, aqui nós temos o hidrogênio nessa primeira equação. Deixa eu colocar o cursor aqui. Então, nós temos o hidrogênio, certo? Opa, vou voltar aqui porque deu erro. Opção de ponteiro, caneta. Muito bem, agora sim. Então, o hidrogênio é um gás, ó, veja só que eu estou utilizando aquelas siglas para ajeitar aqui a reação química, tá? Então, o hidrogênio é um gás, o oxigênio também é um gás, beleza? E a água formada a partir dessa reação também está no estado gasoso, tá? Essa reação química é a eletrólise, ou melhor, essa é a combustão, perdão, a eletrólise é o contrário, tá? Aqui embaixo nós temos uma reação química de iodeto de potássio aquoso, tá? Então quer dizer que o iodeto de potássio está solubilizado em água e o nitrato de chumbo também, ó, aquoso, beleza? E eles formam o nitrato de potássio aquoso e o iodeto de chumbo, que é o PbI2, ele é um precipitado, porque ele não se solubiliza. Então tá aqui, ó, PPT, certo? Ele se deposita no fundo da reação, tá? No fundo do sistema reativo. Aqui o ferro, que é sólido, em contato com o oxigênio gasoso, ele forma a ferrugem, que é o trióxido de ferro, que é sólido, que é o prego enferrujado do slide anterior. Tudo bem? Aqui, ó, nós temos o hidrogênio. Hidrogênio que é gasoso, certo? O nitrogênio que também é gasoso. Essa reação ela se processa rapidamente na presença de um catalisador de platina, tá? Acontece mais rápido a reação e forma a amônia, que é o NH3 gasoso. Beleza? E aqui, por último, a água líquida, certo? Na presença de gás carbônico, ela se transforma em ácido carbônico, que é o H2CO3, que está aquoso. Essa reação ela é reversível, então quer dizer que o H2CO3 também pode formar água e gás carbônico, ao passo que a água e o gás carbônico podem formar o ácido carbônico. Beleza, gente? Muito obrigado e finalizamos a nossa aula. Podem fazer os exercícios no módulo 7, que logo mais tem vídeo com as devidas correções. Um grande abraço a vocês e até mais.